Olá pessoal, para começar essa aula eu quero começar mostrando a minha identidade, vejam, e o número do meu RG. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Jonas, formado em Letras, Português e Espanhol. Hoje eu vou dar aula para vocês de língua portuguesa. E o meu conteúdo é voltado para a turma do primeiro ano do ensino médio. E o assunto é diferenças entre os gêneros literários, narrativas, romance e novela. Por que eu escolhi esse tema? Porque ainda é um assunto que muita divergência, causa dúvidas, né? Muitas pessoas ficam, tá, qual a diferença do romance, da novela, enfim. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não vou falar aqui sobre conceituar o que é o gênero narrativo, né? E nem falar sobre suas estruturas e elementos, porque vai demandar muito tempo. É claro que para a gente entender o que é um romance, uma novela, temos que partir ali da estrutura e dos elementos do gênero narrativo. Porém, vamos ver isso ao longo da aula e vai ser, enfim, uma aula simples, rápida e vocês vão tirar suas dúvidas de uma vez por todas, ok? Então acompanhe nossa aula. Primeiramente, vamos começar conceituando o que é romance e novela, começando, né, pelo romance. Romance é um texto narrativo que tem uma descrição longa das ações de sentimentos de personagens fictícias, adaptando fatos da vida real à ficção. O romance não é uma simples história de amor com um final feliz. Comparado à novela, é mais complexo e extenso. Ok, então vamos aqui editar um detalhe que é bastante importante. Vamos ver. Não pense que todo romance é uma história de amor. O nome é romance porque foi um gênero narrativo que surgiu na escola literária do romantismo. Pessoal, voltando ali às aulas de literatura, né? Escolas literárias, sabem muito bem que o romantismo é uma escola literária. E naquela época surgiu, né, esse texto narrativo, o romance. Por que recebeu o nome de romance? Porque o romance veio das línguas românicas, isto é, das línguas português, espanhol, francês, italiano, né? Os primeiros inscritos, né, desse tipo de narrativa foi em línguas românicas. Por isso que recebeu o nome de romance. Mas romance não tem a ver com história de amor ou história romântica. O romance ele pode ter vários temas, né? Como vocês podem ver aqui. Ó. Tem um romance psicológico, um romance regional, o romance romântico, né? Que já tem a história de amor, o de horror, o medieval, tem um erótico, tem um policial também, vários tipos, né? Etc. O romance erótico, por exemplo, se tornou bastante popular, né, nos últimos anos, ok? Então a novela. A novela é um texto narrativo caracterizado por ser um intermediário entre a longevidade do romance e a brevidade do conto. O personagem se caracteriza existencialmente em poucas situações. A narrativa é mais reducionista. Pessoal, eu quero atentar vocês a um detalhe também que é importante. Nunca confundir novela com telenovela. As telenovelas são folhetins literários adaptados para o formato audiovisual, tendo características escritas do gênero dramático. Ou seja, aquilo que vocês assistem ali no horário das 6, das 8, das 9 na televisão, não são novelas, são telenovelas. Ah, professor, mas por que o pessoal chama de novela? É porque se popularizou, né? Chamado de novela. Mas dali é uma telenovela. Novela é um gênero narrativo literário, ok? Professor, o senhor falou aí, e é algo que eu já sei, que já falaram muito. A novela ela é mais curta do que o romance, que é mais extenso. Sim, de fato. Porém, isso em si não caracteriza, né, se uma obra é romance ou novela. Até porque tem romances mais, em termos de páginas, mais curtas, e novelas em termos de páginas, né, ali de folhas, mais longas, né, enfim, mais maior. Então vamos fazer a diferença entre as narrativas do romance e da novela. Lembrando que essas diferenças a gente faz a partir dos seus elementos e estrutura de narrativa. Vamos lá. No romance, a duração do texto é mais longo
na novela o texto é mais curto, como eu falei. Porém, não é o que em si vai definir. Há outras características. Vamos ver. No romance, contém muitos personagens, né? Protagonistas, coadjuvantes. Já na novela, contém poucos personagens. Geralmente só tem protagonistas, mas podendo haver coadjuvantes, né? Poucos ali. No romance, o enfoque está no evento, no psicológico e no psicológico das personagens. Na novela, o enfoque está somente no evento, porque o romance ele tem essa ideia de falar não só do evento, mas fazer uma introspecção do psicológico das personagens. A novela já se limita a falar somente ali do evento. No romance, o tempo e espaço podem ser variados. Um tempo do passado, ali um feedback, né, ou até fazer uma perspectiva do futuro. O espaço ele pode ser múltiplos, né? Sei lá, uma zona urbana, rural, enfim. E na novela o tempo e o espaço são limitados, são bastante reduzidos. No romance, a narrativa é mais lento, mais denso, porque é mais detalhista, é bem mais explicativo, é bem mais subjetivo. E na novela, a narrativa é rápida e objetiva, porque a ideia ali é apenas descrever os acontecimentos ali. E talvez o ponto mais principal é esse, né, na questão ali da trama. A história, no caso no romance, a história tem uma trama central, vivida ali pelos protagonistas. Porém, contém histórias paralelas dos demais personagens, né? Ali dos coadjuvantes. E já na novela, a história está centrada em uma trama central. E os protagonistas, né, os personagens, vão viver aquela trama central. Se formos comparar a uma perspectiva audiovisual, podemos até dizer o seguinte. A telenovela, ela tem cara de romance. Porque a novela não é assim. Tem uma trama central, vivida ali pelos protagonistas. Tem tramas paralelas, vividas ali pelos coadjuvantes, né? E é bem extenso, é bem mais complexo, é bem mais denso. E já a novela não. A novela, ela, se for comparar com uma questão audiovisual, parece mais que um filme. No filme não é assim. Tem poucos personagens e tem uma trama central e tudo ali se resume naquela trama, tudo ali se resume naqueles eventos. É algo bem mais básico, bem mais descritivo e rápido. Pois então, agora voltando para o campo da literatura. Obras literárias. Uma obra, professor, que seja um romance. Gabriela Cravo Canela. Ali, não tem só a história da Gabriela, do Nassib, né, a história de amor dos dois. Tem a história da Malvina, tem a história da Sinhazinha e do Coronel Jesuíno, do Coronel Ramiro Basto, do Dr. Edmundo, né? Enfim, vários personagens, várias tramas, uma história mais densa. E na novela, podemos citar ali Vidas Secas, né? Porque os personagens são reduzidos, o tempo e espaço também a trama ali está centrada neles, né? Naquela descrição de vida que eles têm ali. Então, é nessa perspectiva aqui, é nessas características que vocês vão fazer diferença entre a narrativa de romance e novela. Ok? Então, aqui estão as referências para vocês verem de onde eu tirei o conteúdo. E eu quero aqui deixar meu muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigado.